Jesus Cristo se faça presente em nossos corações. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, para aprendermos um pouquinho mais através do Evangelho de Jesus. Nossa gratidão a Doroteia, que aceitou o convite de vir falar para nós hoje, Ela sei que tem bastante inspiração através da espiritualidade amiga que está presente nesta casa. Então vamos serenar nosso coração, nossa mente, mover o nosso pensamento, elevar o nosso pensamento até o Pai, Jesus, nosso Mestre por excelência, agradecendo a eles por essas oportunidades santas que nós temos de estarmos nesta casa, para todos juntos, irmanados em um só pensamento de gratidão a Deus, para celebrarmos juntos mais umas horas agradáveis, ouvindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que nos chegam como um acalento para nossas almas, que às vezes está em conflito, Estamos passando por momentos difíceis, todos nós estamos. O mundo está passando por momentos difíceis. O nosso país está passando por momentos difíceis. E nós não estamos alheios a isso. Jesus também não está, porque Ele está sempre presente, nos chamando, vinde a mim. E nós estamos esperando para chegarmos ao teu divino mestre. Então, nesta noite agradável, de companheirismo, de fraternidade, nós possamos alegrar nossos corações em gratidão ao Pai e a Jesus, por sermos, vamos dizer, abençoados por estarmos nesta casa, porque esta casa nos oferece sempre luz e amor. Então, Jesus, nós te rogamos por todos aqueles que se encontram em aflições, que parem, pensem, tudo isso passa, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós devemos procurar o alívio para nossas almas, e esse alívio nós só encontramos quando nós caminhamos junto com Jesus, que Ele nos guie pelas estradas que nos levam até o Pai. Então, neste momento de harmonia, nós te dizemos, Senhor, ó Jesus, fique conosco, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Agora a palavra para a nossa irmã Doroteia, que veio trazer o Evangelho. Boa noite. Boa noite. Que alegria retornar a essa casa, que é o templo de Hugo, mas que é a casa de Jesus, para falar do Evangelho. Capítulo 17. Sede perfeitos. Nesse capítulo, que vai do item 1 a 6, onde nós vamos encontrar sobre o homem de bem. E a doutrina espírita, ela nos faz questionar sempre, porque ela é filosofia. Então já vamos começar a perguntar: você se considera uma pessoa de bem? E aí a gente vai encontrar, não só no Evangelho, neste capítulo 17, mas também em outras obras da doutrina, como o Livro dos Espíritos, questão 918. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, qual é o nosso grande desafio para nós aqui? Por que nós estamos aqui reencarnados? Para evoluir. E o nosso grande desafio é chegar ao topo, escalar a montanha. Para isso, a gente vai de degrau em degrau. E como nos coloca a escala espírita, de espíritos imperfeitos, a lei do progresso nos impulsiona para que a gente passe a bons espíritos
e num futuro bem longínquo, espíritos puros, né, dos quais nós só conhecemos Jesus. Então essa é a nossa meta. Agora, quais são então as características do homem de bem? Olha só, a tabelinha é grande, né? Autoconhecimento, fé em Deus, confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e finalmente amor. E aí a gente olha esse quadro e começa a pensar de novo. O que fazer para ser uma pessoa de bem? Então vamos ver rapidamente cada um desses. Confiança, depositar a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Esperança, fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens passageiros. Resignação, aceitando as vicissitudes sem reclamar. Beneficência, misturando doses abundantes aí de caridade, de amor ao próximo. Solidariedade, pensar antes nos outros do que em nós. Fraternidade, ser bom, ser humano, ser benevolente para com todos, sem distinção de crença, de raça. Alteridade, respeitar aqueles que pensam diferente de nós. Finalmente, caridade, a bandeira do Espiritismo, né? Em todas as circunstâncias, tomar por guia a caridade. Perdão, esquecer as ofensas, não alimentar ódio, rancor, desejo de vingança. Indulgência, para com as fraquezas alheias. Compreensão, não evidenciar os erros alheios. Perseverança, olha só, né? A lagarta ali, feinha, vai se transformar numa grande, bonita borboleta quando romper o casulo. Bondade, aproveitar todas as ocasiões para fazer ressaltar o lado proveitoso e bom dos demais. Não esquecer da humildade. Humanidade, ser superior, trate os subalternos com bondade, com benevolência. Dedicação e finalmente amor. Então o quadro, ele é grande, ó, esse quadro aqui. E aí, quando a gente acha que termina, não ficam assim enumeradas todas as qualidades do homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de falar, no caminho para as demais está se achando, está se conduzindo. Mas aí a gente começa a pensar também, quem de nós aqui poderia se enquadrar nessas características, nessas qualidades? Nós podemos identificar logicamente que aqui Jesus está ao centro, porque Ele foi o único puro, perfeito que aqui esteve. E aí nós lembramos, quem aqui conheceu o Chico Xavier pessoalmente? Levanta a mão. 1, 2. Alguém está com vergonha? Levanta a mão. 3, levantou a mão por ela. 4, 5 com eu e o meu marido. Um planeta aí com 8 bilhões agora, né, de criaturas. Tivemos aqui Bezerra de Menezes, né, que também não é no Brasil, mas estava lendo Homens de Bem, Francisco de Assis, Eurípides no Brasil. Às vezes essas criaturas estão morando pertinho de nós, mas nós não fomos até eles. Então hoje nós vamos rememorar um homem de bem que não nasceu no Paraná, mas que morou bem aqui pertinho de nós. Hugo Gonçalves, um homem de bem. Quem, eu vou mudar a pergunta dos outros centros. Quem aqui não conheceu o seu Hugo? Poucos, meia dúzia. Nos outros centros é ao contrário, tá? E pasmem, são bem poucos os que conheceram o Hugo. Então a gente gosta de levar a mensagem, porque aqueles que passaram por nós fazendo bem devem ser lembrados. Mas quem foi esse homem que era respeitado por outros religiosos,
pelo prefeito, foi cidadão aqui de Cambé, honorário, né? Deu o nome da creche. Foi feito um documentário, Visão Espírita, que vocês podem acessar. Quem é esse homem que desfilou aí aos 100 anos? Nós estávamos aqui nesse dia, quando ele saiu, carro aberto, né? Olha a fotinha aqui. Desfilando em carro aberto, emocionando toda a cidade, que deixou aí alguns, fizeram a sua biografia. Esse aqui é livro de poemas, A Voz de uma Alma Poetisa, pelo Dr. Geraldo Peixoto, que já está no plano espiritual, ou pela doutora Jane, não está aqui hoje, né? Ah, tá. Abnegado servidor, quem não leu, leia. Ou quem teve a oportunidade de homenagear, colocando aqui na casinha do pão o nome Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, Dr. José Antônio, lá em Londrina, ainda em vida homenageia. Daqui, para quem não sabe, o Divaldo foi, quando ele entrou ali, o Divaldo na casinha do pão, você sabe o que ele disse? Aqui, cada tijolinho foi colocado com amor. Vamos rever aqui um poema do doutor Geraldo. Quando o seu Hugo completou 88 anos, ele escreveu: era o céu mais azulado, o sol estava mais rubro, mais verde a relva do prado, naquele 6 de outubro de um ano de antigamente, de uma constelação, uma estrela despencou e foi cair em Matão, pois ali encarnou, com a ajuda de Carvalho, que já deram o que falar, pelo bem que semeou esse menino arteiro, que pagava com poesia as artes que praticava e por isso já trazia, bem decorada no bico aquela do tico-tico, que com a noiva dançava o samba, valso, tango, que chegou a plantar frango de enorme sabedoria, mesmo sem ter faculdade, por graça do Criador, é um mestre em caridade. De almas pescador, comendo doce biscoito, chegou aos 88, mais forte do que um trem. Vamos orar todo dia, pedindo a grande alegria de ver seu Hugo aos 100. Pelo jeito, as preces foram atendidas, porque chegou aos 100 anos, né? Então, Hugo, ele retorna aqui ao mundo dos encarnados, ele reencarna em 6 de outubro de 1913. E aí o Carvalho, que fez o seu parto, considerado aí o bandeirante do espiritismo, espírita número 1 pelos espíritas, deu a ideia para a mãe do seu Hugo de colocar o nome de Vitor Hugo, porque ele gostava muito do escritor. Mas a dona Cândida não gostou muito do Vitor, então ficou apenas Hugo. Aqui, por curiosidade, é uma foto de Carvalho criança. Aqui é Carvalho em Matão, numa reunião mediúnica. É aqui o centro que ele fundou, o Clarim. Então ele faz o parto do seu Hugo. O seu Hugo sempre brincava, né, que ele ia, quando chegasse na pátria espiritual, pedir satisfação daquela palmadinha, né? E olha que interessante, às vezes a gente não sabe qual a tarefa de Carvalho no plano espiritual. A gente fala muito do nosso lar e esquece da Alvorada Nova, que é mais evoluído que o nosso lar. E Carvalho é um dos coordenadores da Alvorada Nova. Inclusive a doutora Jane, no seu centro, colocou o nome Alvorada Nova. Aqui está a redação do Clarim, né? Que o Carvalho tinha, então, esse periódico. Hoje em dia, para os mais novos, o que é hoje? É o Zap Zap, né? Nem e-mail, não é mais as redes sociais, mas antigamente eram os periódicos. E aos 12 anos, ele já revelava uma boa tendência literária. E ele passou a escrever para a redação do Clarim, tendo como mestre Carvalho lá em Matão. Então vamos relembrar aqui que Carvalho sempre pedia para ele fazer uma prece, e ele sempre se colocava em pé. E ele então escreve, e é publicado aos 12 anos, Minha Oração. Eu vou ler para vocês. Jesus, educador da humanidade, que dissestes: deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça,
do bem e da verdade, com palavras, exemplos e carinhos. Dá que eu conduza ao porto desejado estas almas em flor, que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom dos rosmarinhos, onde esteja o divino amor, que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Esse dom de educar, olha como ele finaliza, esse dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Então aos 12 anos ele já dava o prenúncio da sua missão, da sua tarefa. E a partir dos 13 anos o seu Hugo passa a trabalhar com os outros irmãos, executando aí as tarefas na pedreira, a propriedade do seu pai, e tinha a marreta como sua companheira, como um instrumento. Depois ele conhece, aquela conhecida como a mãezinha, apaixona-se por ela, a mãezinha de Cambé, a dona Dulce. O pai não queria o casamento, mas eles se casam. Depois que o pai dela desencarna, no dia 21 de setembro de 1935. Depois, lá por volta de 1940, já com o seu pai, seu filho Carbar, homenageando o Carbarichuto, ele muda-se para a região de Campinas e também permaneceu lá alguns anos, quebrando pedras. Depois retorna para Matão, daí já tem o segundo filho, Emanuel, para continuar com a pedreira lá, mas aí com a pedreira da família. Depois ele foi convidado a trabalhar na administração de uma grande fazenda lá nas proximidades de Matão. Mas nós não podemos falar de Hugo sem falar de Piscinim, Luiz Piscinim. Quando Luiz Piscinim chega aqui em Cambé, ele viu a realidade de muitas famílias migrantes que vinham atrás do ouro, na época que para nós aqui era o café. Então vinham muitas vezes iludidos e passaram muitas dificuldades, dormindo ao relento. E aconteceu um fato muito triste aqui em Cambé. Numa noite muito fria, uma criança morre congelada. E esse fato tocou fundo o coração do Piscinim, homem sensível. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele conhece a visita, ele conhece uma instituição coordenada por Leopoldo Machado. E ficou gravado na memória dele a imagem de Marília Barbosa, sua esposa, que tratava ali com muita disposição, com muita generosidade, aquelas criaturas que ali chegavam para receber o amparo. Bom, em 47, seu Hugo se muda aqui para o Paraná, fixa-se aqui na região de Londrina, continuou trabalhando até 53 na administração de fazendas, e Luiz Piscinim convida alguns confrades, se reúnem para fundar o lar infantil Marília Barbosa. E a dona Soledade é convidada para exercer o cargo de diretora, mas ela fica poucos meses porque ela desencarnou. Hugo e Piscinim eram amigos, provavelmente uma amizade de outras eras, vínculos afetivos que vieram aí desde a espiritualidade. E o que aconteceu? Ela desencarna. Seu Hugo, ele tinha vindo na inauguração do lar. Quando o lar inaugurou, ele falou que ele sempre gostou muito de criança, que mesmo que ele passasse por dificuldade, ele queria ver as crianças felizes e numa outra situação. Nessa inauguração do lar estava presente o presidente da Federação Espírita do Paraná, o seu Guinone, e ele disse para o seu Hugo assumir o lar. E o seu Hugo, ele conta o que ele sentiu na inauguração. Eu vou ler para vocês. Tínhamos a impressão de estar entrando num mundo diferente. Ao transpor as portas do lar, sentimos a presença dos espíritos amigos que lutam pelo bem da humanidade, que não estão mais nesse mundo, mas que estavam ali, no lar Marília Barbosa. Sempre onde os bons espíritos estão, nós
temos a impressão que estamos num outro mundo, num mundo diferente, num ambiente quase todo espiritual. Então o presidente da federação diz para ele largar a administração da fazenda, porque o seu Picininho, quando desencarnou a Dona Soledade, chama o seu Hugo para assumir, e ele e a mãezinha não queriam. Mas aí eles fizeram então uma proposta, quem sabe 3 meses até você encontrar alguém. Perguntaram para o seu Hugo se ele ia escrever alguma coisa sobre a inauguração, e ele disse: a minha pena, para os mais novos, a minha caneta é pobre demais para essa tarefa, a obra falará por si mesma. Então ao seu lado ele tinha essa grande companheira, como Leopoldo Machado teve Marília Barbosa, o seu Hugo teve a Dona Dulce Ângela Calef Gonçalves. Então eles falam o seguinte: a Dona Dulce já estava ajudando a Dona Soledade, não é? Vinha aqui 5 horas da manhã e não tinha empregada no começo no lar, não tinha funcionários. Então o que acontecia? Cuidavam de 16 meninas, as meninas internas, faziam tudo. Limpava, cozinhava, cuidava da roupa das crianças. E a menina mais velha, não está aqui hoje, né? Aqui, olha você aqui. Que bom tê-la aqui conosco, é uma alegria. A Terezinha e a Maria José. A Maria José era a menina mais velha, ela foi uma das internas do lar. E naquela época ela tinha mais ou menos 8 anos, então como ela era mais velha, colocava um acolchoado, um cobertor, e ela ficava cuidando, ajudando a cuidar os menores. Depois ela casa-se com o filho Emanuel, né? Está aqui as duas noras queridas no meu coração. E certa vez teve a gripe asiática e 34 meninas ficaram doentes. Tiveram que ficar isoladas, foram cuidadas por uma equipe médica. Só que o seu Hugo e a Dona Dulce não foram afetados, né? E aí naquele instante perceberam que era necessário finalmente contratar alguém para ajudar aí nas lides, né? Nós não precisamos nem falar aqui do reconhecimento do lar a nível municipal, a nível estadual. Hoje tem uma escola, né, com o nome, uma creche, com o nome do seu Hugo, mas também a nível nacional. E não era só a questão do acolhimento no lar, era a creche para aqueles que tinham casa, era a distribuição dos alimentos, gabinete dentário, atendimento médico, a distribuição de alimentos. Eu vou contar uma particularidade disso daqui. Quando nós viemos aqui, que ele teve 2 festas no 100 anos, né? Uma no lar e a outra para os familiares. Nós viemos, como a gente tem restaurante, veio a nossa equipe de cozinheiro aqui. E a gente veio no sábado, porque a gente tinha que fazer o pré-preparo, descascar a batatinha, enfim, para preparar os alimentos do domingo. E dentre essas funcionárias, uma era muito católica. Então ela estavam aqui as verduras aqui, ó, e ela foi lá dar uma espiadinha e ela viu um brócolis, e o brócolis estava tão verde, parecia assim, estava piscando. Ela falou: o que acontece? Que parece que ele está olhando para mim, o que é isso? Eu falei: isso aqui tentando explicar na linguagem comum, né? É a energia do local, aqui é a vibração que é colocada. Então os alimentos são envolvidos, imantados por essa energia. Pois bem, além do lar, o albergue foi fundado também pelo seu Picininho, em 1949. Então muitos nordestinos vinham para cá, para o Paraná, passavam necessidade, muitas das esposas estavam grávidas e a Dona Dulce que fazia o parto. O albergue funcionou durante 27 anos. E a Dona Dulce sempre ali, nós não podemos esquecer dela aqui, né? Sempre ao lado do paizinho. Atenderam 46.233 pessoas, mas não era como nós. Hoje é dia do meu mediúnico. Eu chego às 8, 10 horas, eu estou na minha casa. Não é? Aqui era dia e noite, 24 horas. As pessoas queriam pouso, buscavam um atendimento fraterno, não só no centro espírita, batiam ali, buscavam um alimento, uma ajuda, abrigo, como no caso aí. Então eles trabalhavam 24 horas.
como o bom cristão deve fazer. Aqui com algumas das filhas, que é difícil de reunir, que estão espalhadas até fora do Brasil, né? E o Piscininho também. Então o Piscininho fundou o albergue, mas quem cuidou? Seu Dona. Ele funda esse centro qual estamos aqui abrigados, também tudo em 53, olha só. E aí eram só 3 meses que ele ficaria à frente do lar, mas ele assume a direção do centro também e fica até a sua desencarnação. Então, se a princípio a mãezinha estava resistente e não queria, quando o seu Hugo falou para o seu Piscininho, acabou o prazo, passou os 3 meses, foi a mãezinha, segundo o relato do filho do Piscininho, foi a mãezinha que disse: não, aqui é o nosso lugar. E ficaram, né, até a desencarnação, seu Hugo, até 2013. Então, nesse auditório que nós estamos, por aqui passou muitos eventos artísticos. Vansan eu conheci aqui, hoje nós trazemos Vinha por Sua Mão, né, Terezinha, cantor, vai estar conosco em março, numa jornada em Londrina e região, vai estar nesta casa, vocês vão ficar sabendo, na 4ª tarde. Por aqui, grandes oradores passaram, palestrantes, o Divaldo, que era amigo do seu Hugo, Raul, a Célia, Luísa Pires, Eliseu Mota, vão ficar a noite inteira falando, né? Aqui, olha só, que eu era novinha ainda, eu lembro que palestra era essa. Era sobre Maria de Nazaré. Raul Teixeira, certa feita, eu vim com uma turma do ESG aqui, ele estava aqui falando. Né? Depois eram grandes eventos, mas na época a gente trouxe a turma do ESG aqui, tinha mais ou menos o público que tem hoje. E no final, o Raul Teixeira fez uma prece. O meu marido não estava, ele estava no Rio Grande do Sul. Quando ele retornou, eu falei: eu nunca vi nada igual. As paredes do centro parece que tremiam. Que prece do Raul. Muitos anos depois, mas muitos anos depois, é que eu vinha saber que a prece não era do Raul, era uma psicografia do seu Hugo. Vem, Senhor Jesus. Olha só, Dona Luzita, né? Então, eu fiz essa palestra lá no centro, no MAI, no Movimento Assistencial, e aí o Luiz, ele ia completando o filho deles, que por conta do seu Hugo é que foi fundado lá, Maria de Nazaré, e depois o MAI, quer dizer, quantos frutos. A própria Casa do Caminho, Júpiter, né, e a Tânia, foram orientados por quem? Por este missionário. E percebam, a gente fazia fila aqui para beijar o Divaldo. Aqui é o Divaldo que está beijando a mão do seu Hugo em reconhecimento. Então a gente sente muita saudade. Ele dizia o seguinte, que ali ele fazia expediente, né, como nós falamos, 24 horas, tinha apenas a sua aposentadoria, que era de um salário mínimo, mas ele dizia o seguinte, que a caridade é um valioso cartão de crédito que se leva. Então nada se leva, mas o bem que a gente praticar, nós levamos. Em torno de 1955-56, Divaldo faz a primeira palestra no norte do Paraná, a convite de quem? Do seu Hugo, que eu acompanhava aí nesse périplo pelo Paraná. E o Imortal, o jornal, hoje nós temos essa versão digital, mas na época, como nós estávamos falando, era o quê? Papelzinho, esse aqui é o primeiro, ó, tá amarelado ali. O Imortal teve um capítulo muito importante na vida do seu Hugo. Então eles conversavam, ele e o Piscininho. Já tem um lar, né? Tem creche, tem atendimento, tem distribuição de cestas, tem gabinete dentário, tem centro espírita, tem albergue, mas falta alguma coisa. A gente não dá conta nem de fundar um grupo, né? Que dirá tudo isso. Era divulgação. Hoje, qualquer um acessa em qualquer país, né? Dá um clique ali, mas naquela época. E o seu Hugo, ele teve muita dificuldade para manter o jornal. Passou por muitos percalços por conta do custo, né? Chegou a receber mensagens dos espíritos para que continuasse. Chico Xavier mandou mensagem dos espíritos, como por exemplo Bezerra de Menezes. E um fato curioso é que certa feita o Chico estava em São Paulo, estava caminhando.
ele estava dentro do carro e tinha uma mulher do outro lado da rua caminhando. Ele pede para o motorista parar, atravessa a rua e pergunta para a mulher: a senhora conhece Hugo em São Paulo? A senhora conhece Hugo Gonçalves, o paizinho de Cambé? Aí a mulher falou: eu conheço, eu sou de Rolândia. Então o Chico sabia com quem iria falar. Mande um recado para que não pare com a divulgação, dê continuidade ao jornal imortal. E várias foram as caravanas que fizeram. A Caravana da Paz, se eu falar alguma coisa errada, o familiar aqui me corrige. Caravana da Paz até o Chico Xavier. E o Chico, como era muita gente, ele pedia desculpa, pedia perdão por não poder atender, abraçar a todos, né? Então, aquela caravana, ele disse o seguinte: sintam-se os 60 abraçados por mim, no reconhecimento dos esforços que a caravana fez para chegar até lá. E olha o que ele disse, ele escreveu um bilhetinho, né? A caravana se encontra muito bem acompanhada e orientada por uma pessoa prudente, que traz consigo grande experiência e vivência. Tem sido ele para a doutrina espírita mestre sincero e muito caridoso. Pode a caravana confiar no paizinho Hugo Gonçalves. Então, quem conviveu aqui, nós no cafezinho, né? O doutor José Antônio, a esposa dele, eu estou aqui. Quem conviveu com o senhor Hugo, mais na intimidade, teve a felicidade de ouvir dele narrações fantásticas. De que tipo de narração? Das incursões psíquicas que ele e Hugo fazia nos primórdios da gloriosa segunda revelação. Então, qual será que era a relação de Hugo com Jesus? Quem seria Hugo? E nessas incursões psíquicas que ele fazia lá nos primórdios da revelação, ele contava, né? E ele usava o passaporte. Por que a gente não consegue ir até lá? Como a gente gostaria, não é? Ele tinha um passaporte raro, obtido pela mais alta espiritualidade, pelo critério do merecimento. Certa feita ele foi fazer uma palestra no nosso lar. Nós buscamos ele aqui, levamos lá, ele sentou do meu lado e falou assim: essa noite eu desdobrei, eu fui numa reunião. Aí ele começou a contar os espíritos que estavam lá, o doutor Bezerra, Carlos Barachuto, foi falando o nome de várias entidades. E o que eles falaram? Eles falaram para nós espíritas tomar cuidado com a parte do sexo, que muitos estão se perdendo, levando vantagens, né, em nome da doutrina espírita. Mas, certa feita, seu Hugo falou de uma viagem que ele fez nessas incursões psíquicas à região da Galileia. Ele fazia o evangelho no lar, né? Vocês participavam, e ele narrava, então, parecia que era ao vivo e a cores, levando todos à emoção. E ele falou, o que será que ele falou? Ele falou de um cidadão de aparência extremamente serena, que dizia ser suave seu jugo e leve o seu fardo. Ele o acompanhou em diversas curas, e ao crepúsculo ele ouviu iniciar o belíssimo e inesquecível discurso diante da multidão ao pé da montanha. Ele disse que ouviu bem claro quando Jesus nos deixou as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos. Olha só. E aí nasceu a ideia do Dr. Geraldo, que já está no plano espiritual, de escrever um livro, de registrar isso para a posterioridade. Mas não foi fácil convencer seu Hugo, porque ele dizia que esse título, um homem que se lembra do sermão da montanha, seria muito pretensioso. Ele, na sua humildade, não queria. E alguns amigos estudiosos queriam sempre saber quem será que fora seu Hugo, porque o próprio Chico havia dito que ele havia vivido lá como um trabalhador da primeira hora, né? Com o Cristo.
Então ficava esse burburinho, né, nos bastidores. E saiu o livro, vocês veem a capa aqui, né? Alguns devem ter autografado, quem conseguiu, segura e guarda, é uma relíquia. Não foi fácil, mas o livro saiu. E aí, quem fez o prefácio? Divaldo. E o que Divaldo diz no prefácio desse livro? O homem que se lembra do Sermão da Montanha. Disse Divaldo: Hugo é-me exemplo vivo de fé, de trabalho, é-me modelo de espírita, conforme asseverou Allan Kardec, que luta para ser melhor hoje do que ontem, desenvolvendo isso com grande esforço para superar as más inclinações. Por isso tudo agradeço profundamente, reconhecido. Olha o que disse Divaldo: não possuo recursos intelectuais para traduzir o meu sentimento de gratidão, de respeito, conforme o seu merecimento. 5 de junho de 2002. Aqui uma foto, né? O Divaldo ficava antigamente hospedado aqui, pertinho. Aí depois cresce o público, o assédio vem, né, da gente que quer um autógrafo, que quer um abraço. E ele começou a ficar em hotel, mas a princípio ficava hospedado na casa do seu Hugo. Ali também fazendo as refeições, assim como outros, né? Olha ele por livrinho aqui. Mas quem teria sido ele naquele tempo? Nicodemos? Zaqueu? Lázaro? Ou Simeão? Vamos ver o livro, o que diz. Eu vi e senti saudades. Jope, uma cidade simples, um desses desdobramentos dele, com grandes atrativos, linda, bem cuidada, e eu vi a figura humilde de um personagem que, após ter se encontrado com Jesus, nunca mais esqueceu o tempo. Passou séculos, gerações se sucederam, mas o mestre continuou e continua até hoje, vivo, falando aos ouvidos: vinde, benditos de meu Pai. A minha mensagem vos orientará através dos tempos, e não me interrompe a marcha. Então eu deixei, disse Hugo, o meu pensamento voar sobre Jerusalém distante. No fundo da minha alma eu recordava Jesus, o Mestre crucificado, que já havia despertado em mim o entendimento e a coragem para prosseguir. Sorrindo agora, eu contemplava as águas cristalinas do lago de Cafarnaum, beijando carinhosamente a areia da praia, e mais ao longe as águas azuladas que se confundiam com o azul do céu. Lá entre as nuvens brancas, lavadas delicadamente, aquele entardecer eu vi a silhueta do Mestre em profunda meditação. A noite chegara mansamente, envolvendo a terra com seu manto negro. O sol debruçado na janela do poente se despedia do dia, e eu ouvia a ternura nos olhos. Era ele, Jesus, que chegava e ficava, disse Hugo, até altas horas da noite, às vezes dentro da madrugada. O mestre querido e bom visitava a casa onde havia dor, onde havia miséria. Jesus não atendia só os que procuravam, mas também ele procurava os deserdados da sorte. Corria ao encontro daqueles que não tinham pão, nem agasalho, nem abrigo. Ele mesmo afirmou certo dia que veio para confundir os orgulhosos e para levantar os oprimidos. Um dia, disse Hugo, Jesus visitou na pessoa de Pedro um homem que se encontrava há 8 anos preso no leito. Tinha um grave problema de paralisia, se chamava Enéas. Enéas, jubiloso, chora ao ver Pedro adentrar o quarto. Então, o apóstolo beija a face de Enéas. Enéas está soluçando até as lágrimas, se sentindo o mais feliz dos imortais,
Pedro olha aquele corpo de Enéas, examina o coração e estende a mão direita, o passe. Estende a mão até Enéas e diz: Enéas, Jesus Cristo, que aqui está, fará a cura. E após alguns segundos, ele dá a mão a Enéas e diz, Pedro diz a Enéas: levanta-te, arrume a tua cama. Enéas fixa o olhar a Pedro, ensaia alguns movimentos, levanta do catre, sentia que as pernas conseguem dar o primeiro passo, caminha até Pedro, prostra-se de joelhos, e Pedro ergue ele e diz: não, quem o curou foi Jesus, o Senhor da vida. Hoje, disse Hugo, com saudades fecho os olhos e contemplo as belezas do lago de Cafarnaum. Piso na areia, vejo o barco de Simão Pedro. Chegando, atracando, vejo Simão Pedro dando a mão, ajudando Jesus. Ambos descalços atravessam uma praia e vão à direção da casa de Simão, pouco distante da praia. Os últimos raios de sol beijavam as ondas e dava aquele colorido especial. E na casa de Simão, a multidão aguardava a chegada do moço nazareno. Me aproximei e eu vi, disse Hugo, 4 homens carregando um homem deitado num lençol, um homem paralítico de nascença. Eu vi o mestre olhar para o paralítico e eu ouvi quando ele disse: Natanael, ben Elias, levanta-te e anda. E eu vi o paralítico levantar e caminhar. Eu pude ver o mestre se despedindo, subindo ao monte, o sol se apagar. Eu vi o mestre junto com a multidão sofredora. Eu vi quando ele levantou, abriu os braços e começou a falar, compondo um belíssimo sermão das bem-aventuranças. Eu ouvi quando ele disse: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Já era noite, o Messias se despedia da multidão, subia o monte para tomar o barco, para alcançar a praia. E a partir dali, eu vi a filha de Jairo curada. Eu vi a mulher hemorraísa. Eu vi Jesus sendo recebido na casa de Zaqueu, o publicano no entardecer, dando a palavra aos presentes. Eu vi quando ele saiu ao encontro da mulher considerada adúltera. Eu gostaria de dizer tudo o que eu ouvi, mas é impossível para mim. Permita então, Jesus, que eu continue seguindo suas pegadas, Deus, que eu possa prosseguir, que eu possa continuar. Então nós aqui temos a honra de estar nesse tempo por onde passou o missionário. Não temos dúvida quanto à passagem de Hugo pelos albores da era cristã, fato que foi comprovado por Chico Xavier, que o conheceu de perto, né? E nós estamos ainda indagando quem será Hugo. Podemos agora, naquele quadro que iniciamos o homem de bem, colocá-lo entre estas figuras, colocar Hugo Gonçalves no quadro do homem de bem. Nós, eu e meu esposo, coordenávamos o grupo do nosso lar da fluidoterapia, né, os que tinham maior frequência. O salão estava sempre lotado, mas neste dia especial era agosto. E nesse agosto em vida nós resolvemos homenagear aquele que era chamado Paizinho no Dia dos Pais. E o seu Hugo foi. Familiares, amigos presentes, aqui o seu Melo já na pátria espiritual. Temos aqui o Eurípides, seu sobrinho, não é? A gente estava aqui e a gente chamou a doutora Jane para falar. E o Eurípides, então foi uma palestra onde o Eurípides falou o homem Hugo e a doutora Jane falou da sua tarefa. Os amigos, Dona Luzita estava presente, aqui o salão ficou repleto, inclusive lá no fundo tinha gente de pé. O seu Hugo então, aqui o Eurípides, né? Chamamos as crianças, nesse caso aqui são meus filhos, para homenageá-lo com flores, porque é o que temos que fazer em vida. E aqui o seu Hugo, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui, mas enfim, eu fiz a prece, né, no aniversário dele,
de 100 anos, aqui no lar. Aqui foi uma das últimas fotos que ele tirou, porque a gente sabe que logo depois ele desencarnou, tido como mestre, como naquela que a gente leu naquela oração, educador, desencarnou aí no dia do professor. E aqui, quando a gente estava comemorando, como nós estávamos na cozinha, no servimento ali, nós fomos os últimos a tirar foto. Ele levantou as mãos e falou: eita, nós! E depois, logo mais, me passa aqui o celular em cima. Agora eu vou tentar, não vou prometer, passar para vocês a finalização, que fique de finalização, né? Vamos rogar que funcione aqui. Então a gente só tem a agradecer a todo esse trabalho, a todo esse esforço, a toda essa dedicação do paizinho, que ele receba onde estiver essa nossa simples homenagem, mas com toda a certeza do coração. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Querido irmão Gonçalves, abençoe-nos o Senhor, concedendo-nos saúde e paz. O amor é o hálito divino que tudo vitaliza. Pelo fato de Deus ser a alma do amor. A amizade é a filha dileta do amor, que nos leva ao sentimento grandioso da fraternidade. Ao lado, as mensagens honoráveis do perdão, da caridade, da renúncia, até o holocausto. Neste momento, quando, no dia 6 do corrente mês de outubro, do ano de 2013, você completa o centenário de uma existência enriquecida pelo amor de Deus, que você distribuiu na terra como bênçãos de amizade, quase chegando ao holocausto, com a nossa convidada Dona Lúcia. Aqueles que aprendemos a amar, aprendemos a silenciar a nossa voz. Seja Deus que guarde todo o nosso coração, do sentimento gratulatório que nos invade. Desde quando, por volta de 1956, reencontramos a terra pela primeira vez. Desde aqueles dias inolvidáveis das nossas jornadas pelo norte do Paraná, quando íamos levar a mensagem de Jesus às várias partes desse estado rico de oportunidades. Você é o anjo guardião, não somente do lar de meninas, mas também de muitas vidas, a partir de cujo momento colocamos a nossa. E desde então, você somente cresceu como discípulo eminente, inovidável, do querido Caio Machida, que ele foi mestre, tutor e guia, fazendo que você se transformasse depois e abençoado o país de algumas gerações e irmãos sábios da grande família de Valadares. Emocionado, rico de sentimentos de gratidão, desejo expressar em nome de todos os anônimos que recebemos suas bênçãos um reconhecimento profundo pela vida missionária e apostolar que Deus lhe proporcionou e você soube executar com oração. Manter a sua família biológica, sendo pai amado, mas na família universal você se transformou no verdadeiro líder do exemplo. E que só o Senhor do universo que nós siga abençoando e que a sua experiência e sabedoria sirvam-nos de modelo para nós da retaguarda aprendermos a errar menos e a ser melhor. Nossos parabéns. Os parabéns do seu velho amigo, irmão e servidor e de todos aqueles que tiveram a bênção do seu afeto e da sua admiração. Felicidades pelo centenário.
pela atenção de todos vocês, pela manutenção da vibração elevada, pela presença dos espíritos amigos. Nós agradecemos imensamente essa noite. Muito obrigada. Obrigada, Doroteia. Se ele estivesse aqui, que estava sentadinho ao lado dos palestrantes, ele provavelmente iria declamar o poema Semeador, que o Rockler sabe. Quem sabe o Rockler declama no final para a gente? Eu não estou vendo o Rockler, mas acho que ele está me ouvindo. E para a gente que conviveu com ele, teve esse privilégio, sempre são marcas muito importantes na vida de quem soube aproveitar a convivência. A alegria de viver que ele tinha era indescritível. Uma pessoa positiva, com muita fé, com uma confiança que eu nunca imaginei que pudesse ver numa pessoa, uma confiança em Cristo. E ele soube viver realmente como um grande discípulo, um grande apóstolo. E que a gente fique com esse exemplo para que tornemos a nossa vida também assim, nesse alicerce. E não o coloquemos em um pedestal, porque ele nunca quis isso. Muito pelo contrário, toda vez que o homenageavam, ele falava: eu passo essa homenagem para minha querida Dulce. A humildade dele era muito grande. Então vamos lá para a segunda parte do trabalho, para o trabalho do passe. Primeiro, quero agradecer a você, Doroteia. Desculpa, gente, a emoção, mas você falando do vovô com tanta propriedade, com tanto amor, com tanto carinho, que eu podia ver toda a história dele passando exatamente como aconteceu. Obrigada, que Deus te abençoe, que você continue nesse teu trabalho maravilhoso. Não tenho palavras para te agradecer. Eu vou fazer uma prece que está nesse livro que a Doroteia falou, que é o homem que ouviu o Sermão da Montanha. E a prece do vovô, nas nossas o evangelho que nós fazíamos, ele sempre pedia que eu fizesse essa prece dele. Então vocês me perdoam se eu esquecer, se aconteceu alguma coisa, mas é de coração. E o nome da prece que está no livro: Vem Jesus. Vem Jesus, tira as escamas dos nossos olhos para que vejamos a luz. Vem Jesus, ajuda-nos a retirar do caminho as pedras inúteis e preservar aquelas outras que nos servem de degraus para a subida, a fim de sairmos do lodaçal que nós mesmos criamos com a nossa ignorância. Vem Jesus, abrir novas veredas de luz. Vem Jesus, transformar água em vinho puro, para que nós possamos nos transformar em seres novos. Vem Jesus, abrir novas veredas de luz. Vem Jesus, multiplicar pães e peixes. Vem acalmar as tempestades que nos ameaçam. Vem Jesus, para mais uma vez nos falar ao coração, que ainda possamos ouvir a tua voz a cantar e a tua presença de luz a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem, ó Mestre, abençoar nossos propósitos de bem servir. Vem, Senhor, deixa-nos prostrarmos aos teus pés e beijá-los com amor. Vem, Jesus, ajuda-nos a nos levantar, como fizestes com Natanael e Elias. Vem, Jesus,
ajuda-nos a fazer como fez o samaritano da parábola, que levantou o ferido e o levou a uma casa para socorro. Dá-nos, Senhor, 2 moedas que representam a sabedoria e o amor, com que devemos socorrer os feridos da estrada. Muitas vezes fomos chamados, muitas vezes não te ouvimos, mas agora, Mestre, apresentamos-nos com as vestes rotas, com as sandálias partidas, com as pedras, com os pés feridos, com as pedras do caminho. Embora tarde, ouvimos o teu chamado, tomamos a nossa cruz e te seguimos, embora curvados ao peso da cruz de tantos infortúnios. Nós te pedimos, Senhor, perdoe as nossas faltas, que são tantas. Permita, Senhor, de seguirmos as tuas pegadas, mesmo que estejamos envoltos em lágrimas. Muito obrigada, Senhor.